Oi pessoas, eu sou Lívia Leite, esse é o Isso Não Cai na Prova e eu cheguei para dizer que crise de 30 anos, cadê? Onde está? Você viu aí no título que crise dos 30 anos, né? Ela existe? Ela é coisa só da sua cabeça? Começo dizendo que sim, mas não quero dizer que ela não existe, tá? Ela é real, a gente passa por ela, mas não é porque você tem 30 anos. Não foi porque você chegou nos 30 anos e simplesmente, pá, deu a síndrome da crise de idade. Bom, a gente vai falar sobre a crise dos 30 anos porque eu já passei dos 30 anos, eu conheço um monte de gente que passou e aqui no canal também tem uma parcela de gente muito grande que já passou dos 30 anos e eu quero que você comente aqui se você passou por essa crise, se você está chegando aí perto dos 30 e já está começando com essa crise, se você acha que vai passar. E vou contar algumas coisas aqui que provavelmente vocês vão se identificar, que é quando a gente chega aos 30 anos, a gente começa a questionar sobre a nossa vida e a gente ouve pessoas dizerem, por exemplo, que agora a gente subiu e só vai descer ladeira abaixo. Ou então que a gente já chegou no ápice, ou então o que você já fez até os seus 30 anos. E normalmente essa crise, de novo, ela não tem a ver com a idade, ela tem a ver com o que a gente está vivendo e o que a gente está vendo os outros viverem. São as comparações que nós fazemos com as vidas dos outros, né? As pessoas constroem um ideal de que quando nós chegarmos aos 30 anos nós temos que ter várias coisas. Então, comumente constroem a ideia de aos 30 anos você tem que ter uma casa, você tem que ter uma carreira muito bem estabelecida, você tem que ter filhos, você tem que ter um corpo maravilhoso, porque se você não tomar cuidado as coisas vão começar a desandar aos 30 anos. Então você tem que ter um carro, porque senão você não teve sucesso. Como assim você tem um emprego e você não tem um carro, né? E a nossa geração, principalmente a geração que agora está com 30 e poucos anos, cresceu aprendendo isso, que carro era um sinal de status. Talvez as gerações mais novas, né, essas gerações aí que, por exemplo, agora tem aplicativo de tudo que é lá para você ficar chamando o carro para compartilhar, inclusive, não se preocupe tanto em ter carro, porque é muito mais fácil só chamar o aplicativo e sair até mais barato. Então, o carro não é necessariamente um sinal de status para essas gerações, né? Para gerações assim de uns 6 anos a menos que a gente, talvez 12 anos a menos que a gente, isso já nem é mais uma preocupação. Mas para a nossa história, para a nossa construção foi. Então, a gente escuta muita gente, principalmente nessa faixa de idade, perguntar, poxa, você não tem um carro? E aí eu dizer, por que você não compra um carro? Às vezes não pergunta, poxa, diz assim, por que você não compra um carro? E aí você fala, não quero comprar um carro, não preciso. Né? Eu acho que eu já contei isso aqui no canal, eu já passei por isso, né? Eu entrei num determinado emprego há uns 3, 4 anos atrás talvez, e aí as pessoas, porque eu entrei nesse emprego, as pessoas acharam que eu tinha que comprar um carro. E eu não queria comprar um carro, e aí as pessoas, mas você tem que comprar um carro porque agora você trabalha nesse lugar e agora você está tendo sucesso. Tá, supondo que eu tenha sucesso, quer dizer que eu preciso ter um carro para mostrar para as pessoas que eu tenho sucesso, sabe? Quer dizer que eu tenho necessariamente que alcançar aquele patamar que aqueles meus colegas que estudaram comigo estão alcançando e os que eu alcancei. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, da gente ficar se comparando com os outros e esquecendo que nós temos a nossa própria história, nós temos a nossa própria conquista e que não, ter filhos não é um sinal de sucesso. Ter casa não é necessariamente sinal de sucesso, ter carro também não, assim como ter uma carreira num único lugar a vida inteira também não é um sinal de sucesso, gente. É só uma característica, é algo que aconteceu com alguém que não necessariamente te faz mais importante ou menos importante. Você chegar aos 30 anos e ter, por exemplo, saúde mental, na minha compreensão, conseguir ter chegado nos 30 anos e ter saúde mental, conseguir encarar os meus problemas, saber como resolver as minhas coisas ou saber a quem procurar quando eu preciso de ajuda, pedir ajuda para as pessoas, é muito mais importante, por exemplo, do que ter conseguido, sei lá, ter um casamento ou ter uma carreira sólida, sabe? A gente sabe que a gente precisa de dinheiro, a gente sabe que a gente precisa das pessoas, mas a questão é, eu preciso cumprir a historinha dos outros? Eu realmente preciso, para estar onde eu estou, estar feliz, eu preciso ter cumprido esses passos dessas historinhas? E mais, quem disse que com 30 anos eu estou começando a descer a ladeira? Descer para onde? Eu vou passar 30 anos descambando? Eu vou passar 30 anos da minha... Porque, para você que não entendeu, as pessoas acham que tipo 30 anos a gente está no meio da vida e aí vai acabar aos 60. Nossa, quantas pessoas passam dos 60 hoje em dia na nossa sociedade?
sabe? Aquela história de mulher balzaquiana, não sei se você já ouviu falar nessa expressão, na verdade é um livro de um cara chamado Balzac, que é a mulher de 30 anos, falando sobre a realidade dela, que na época dele, no século XIX, mulher de 30 anos era uma mulher madura, uma mulher velha, uma mulher que já tinha passado por tudo que tinha que passar. Hoje, com 30 anos, a gente não está se entendendo nem como adulto ainda, tem um monte de gente que pensa que ainda nem cresceu, que ainda está se sentindo jovem adulto, que tem muito pela frente, sabe? Quantas pessoas eu conheço que têm 80 anos, que olham pra mim assim, ah, meu Deus, uma criança. Ontem eu tava conversando com uma pessoa de 83 anos, quando eu falei pra ela a minha idade, ela olhou pra mim e falou assim, uma criança, tem um monte pra ver. E tenho mesmo, ela tá certa, porque eu ainda tenho aí, se eu for comparar com dela, pode 2 vezes. Aí eu vou achar que eu vou subir os 30 anos, aí tudo que eu podia conquistar, eu tinha que ter conquistado aos 30. Quando eu não conquistei todas essas coisas que eu falei agora, eu só vou descer ladeira abaixo. Gente, mesmo que eu morra com 60 anos, 30 anos descendo a ladeira abaixo é muita coisa. Não, eu não tenho paciência pra isso, não. E provavelmente você também não tem paciência pra isso. Mas a gente construiu sim essa ideia de que ao chegar aos 30 a gente precisa ter sucesso em tudo. De que ao chegar aos 30 nós somos pessoas maduras. E nós estamos numa realidade que não é a realidade de Balzac do século XIX. Nós estamos no século XXI. No século XXI a expectativa de vida é diferente, a ideia de moradia é diferente, a ideia de trabalho é diferente. Eu já falei em vários vídeos aqui sobre a diferença de trabalho no século XXI. A gente está preocupado com mobilidade urbana, a gente está preocupado com se o meio ambiente vai sobreviver ou não. A gente tem outras crises para estar se preocupando, né? A crise de idade de 30 anos é nada, sabe? É tipo, você chegou aos 30 e agora você vai ficar se preocupando se você cumpriu a história dos outros, sabe? Vamos nos preocupar. A gente já tem um problema do Estado para estar se preocupando, as políticas públicas que não estão acontecendo, sabe? As políticas globais que a gente precisa ficar cobrando, as economias, tem tanta coisa para gente se preocupar, sabe? Se você tem filho, você tem que se preocupar com a vida do seu filho, aí você tem que se preocupar se você conseguiu acompanhar as histórias, viva a sua, sabe? É muito... Vamos entender que hoje a pessoa de 30 anos não é a do século XIX e, principalmente, ela não é obrigada a cumprir a história de ninguém. E mais, ela só está começando a vida dela. Ela tem muita coisa, muita coisa. Nós temos muitas coisas para construir, para aprender e para trocar, sabe? Vamos pensar no que a gente já conseguiu conquistar e no quanto a gente ainda tem energia para conquistar a mais, né? E parar com essa ideia de, ai meu Deus, já estou velho, o que eu já fiz na minha vida? Você não morreu, você está vivo, cara. Sabe? Entenda isso. Estamos muito vivos, estamos muito felizes, talvez não felizes, talvez tenhamos muitos problemas, talvez tenhamos com pouco dinheiro, mas não é porque a gente tem 30 anos e a gente não é obrigado a chegar com 30 anos e estar nessa vidinha perfeita, certo? Bom, comenta aqui o que você já ouviu sobre o que é chegar nos 30 anos ou o que você imagina que seja chegar nos 30 anos ou se você passou por essa crise. Eu particularmente não cheguei a passar pela crise, eu comecei a ouvir. Quando eu estava ali com meus 29 anos, eu ouvi vários amigos comentarem sobre a crise, mas eu não senti. Depois eu fui ler sobre essa crise dos 30 para entender por que eu não estava passando, o que era que estava acontecendo comigo, que eu não estava passando por essa crise aí. E aí quando eu comecei a entender, eu falei, agora eu entendi porque eu não passei. Mas estou feliz por não ter passado e espero não passar também pela de 40, porque eu sei que a crise de 40 é a mesma coisa, só que no outro patamar com outras questões que são cobradas para as pessoas que estão com 40 anos. Então, vamos viver e entender que as nossas histórias são diferentes das histórias dos outros, em ritmos diferentes, conquistas diferentes, e isso é maravilhoso. Beijo, boa semana pra você e até o próximo vídeo. Tchau!